Fala pessoal, bem-vindo para mais um Espírita Pop. Tá aqui ó, o Matheus do meu ladinho, eu aqui presente, online ainda, nosso último episódio online, para refletir com vocês sobre essa história que Jesus nos disse para oferecer a outra face, né? Se baterem na face direita, oferece a outra também, e às vezes pode parecer que a gente tem que ficar na passividade e deixar que façam com a gente o que quiserem. Será que é bem isso? Vamos entender um pouquinho o que Jesus quis dizer depois da vinheta. Agora, Matheus, as pessoas podem estar pensando assim, os nossos poppers devem estar pensando assim, como assim entender o que Jesus quer dizer, né? Quem são eles para saberem o que Jesus quis dizer? E aí a gente recorre, claro, a o que Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 7. Então, ele coloca a passagenzinha onde Jesus vai falar sobre oferecer a outra face, e depois traz uma explicação. E como está muito bem escrito e não é muito longo, eu vou pedir para fazer a leitura brevemente aqui para a gente. Então, vamos relembrar qual é a passagem. A passagem é assim, ó. Jesus estava dizendo: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aí, Kardec vai nos dizer o seguinte: os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, a nossa vontade, se a gente se deixar levar por impulso, normalmente é retrucar. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse: não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. Olha só essa frase. Há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isso sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra, ou seja, será que a gente tem que ficar passivo, deixar então que façam da gente gato sapato? Não. Da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem, logo todos os bons seriam suas vítimas. Então, isso aqui eu acho muito importante a gente ressaltar, porque a gente vive num mundo em que existem leis. E às vezes, Matheus, eu já convivi com pessoas assim, que estavam tão imersas na doutrina, na vontade de fazer o bem, de não prejudicar ao próximo, que achavam que quando tocava em situações assim de direitos seus que não foram respeitados, foram lesionados, às vezes lesões irreparáveis, né? De um erro culposo ou doloso por parte do outro, e a pessoa acha que ela não tem direito de ir atrás dos próprios direitos pelas leis dos homens, ou seja, de denunciar, de buscar uma indenização, porque deveria oferecer a outra face. Você entende? E eu acho que é muito isso que Kardec quer ressaltar aqui, né? Que isso aí seria não colocar freio, né? As leis humanas não existem por acaso, elas são falhas, as de Deus são mais perfeitas ainda, mas aqui na Terra a gente já aprende muito graças a esses freios que são a gente colocar em prática os nossos direitos, as nossas garantias, tudo que a gente já conquistou ao longo da história. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança.
Vejam a grande diferença. E aí, eu nem vou ler tudo, só vou ler o próximo parágrafo. Dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra, disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, e que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, né? E o Chico tinha uma frase que ficou muito famosa que falava assim: eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. Que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Forte. Eu acho muito bom, porque, assim, eu vejo dois pontos importantes dessa passagem. Quando as pessoas colocam mostrar a outra face, primeiro não esse ponto de não pagar o mal com o mal. Uhum. Mas Jesus vai além, né? E eu acho que boa parte do que ele tenta dizer é que, tipo, tente fazer. Se alguém lhe fez o mal, tente fazer o bem mais ainda. Às vezes porque ela precisa mais do que os outros. Então, assim, todo aquele ponto que ele fala, às vezes a pessoa andou tanto, ande ainda mais, né? Vá Sim. além. Porque é isso, o ponto da gente estar aqui não é só evitar fazer o mal, é sim fazer o bem. Evitar fazer o mal é talvez um pequeno passo que você pode fazer para evoluir, mas não quer dizer que seu caminho está completo, não quer dizer que você chegou ao destino final. Agora você tem que trabalhar para ir fazer melhor. E essa é a parte difícil, essa é a parte que entra mostrar a outra face, porque não é fácil alguém, né, alguém te dar um tapa e você mostrar a outra face. Essa é a parte difícil. Então, acho que é justamente o ponto que, naquela época, o prático, né, o usual a se fazer era revidar. Era, né, olho por olho, dente por dente. Jesus fala que não. E Jesus ainda deixa claro, quase com uma mensagem, tanto para quem está ali, mas também para as futuras gerações, vulgo nós, que vocês têm que ir além. Vocês são melhores que isso, entendeu? Então, vocês têm que fazer muito mais. Vocês têm que, além de mostrar outra face, vocês têm que, tipo, ajudar aquela pessoa. Você tem que sentir com piedade, ter empatia, ver qual é o problema, por que ela te não tapa, como é que eu posso ajudar ela. Às vezes esse deveria ser o pensamento instintivo. A maioria de nós tem isso? Provavelmente não. Mas é para isso que a gente está trabalhando. É isso mesmo. Você vê, tudo é a nossa intenção. Então, quando você, por exemplo, busca o reparo de um dano que foi feito em relação a você, seja material, seja mesmo assim um dano ao seu corpo, né, a sua integridade física, qual é a sua intenção? Você quer fazer o mal ao outro ou você quer evitar que esse outro prejudique outras pessoas e você está indo atrás de um direito seu porque você foi, de alguma forma, prejudicado e você quer buscar uma reparação dentro do que é possível aqui na Terra. Ou seja, não é errado ir atrás dos nossos direitos. Não sei se eu sou um pouco suspeita para falar porque eu sou graduada em Direito, mas assim, não é errado que a gente naturalize isso, né? Agora, se a gente faz as coisas só para espizinhar, só para diminuir, só para acabar com a imagem da outra pessoa, como uma forma de vingança, é completamente diferente. Então, a gente tem que estar muito atento qual é a nossa motivação, o que está nos movendo na hora de decidir por fazer alguma coisa a respeito, né? E sempre dentro da lei, obviamente. Outra coisa também que conversa muito com o que você falou é que quando a gente oferece a outra face, a gente, na verdade, também está entendendo que aquela pessoa errou porque está em profundo sofrimento, porque tem um desconhecimento do bem, que ela precisa ainda mais de ajuda, não é à toa que Jesus dizia, eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Então, é um doente, né? Se chega a fazer um mal para o próximo, nós somos todos doentes, então que a gente possa fazer algo por essa pessoa. Ah, o que eu posso fazer? Uma prece, né? Se você não sente a vontade de ter contato com essa pessoa, você não quer encontrar com ela nunca mais na sua vida, pelo menos fazer uma prece por ela, né? Desejar que ela encontre a luz, que ela se inspire para o bem, que ela se arrependa, que ela comece a fazer diferente. E além disso, nunca
dispensar ou evitar negar ajuda. Então, às vezes, por exemplo, dentro da própria família, nós vamos ter várias situações muito delicadas onde os familiares se afastam, não se dão bem, se odeiam, né? Vamos usar essa palavra porque às vezes acontece. E aí, vamos dizer que um familiar precisa muito desse outro. Precisa de um transplante, precisa do sangue dele, senão ele vai morrer. Precisa de uma ajuda, seja ela qual for. Jesus nos ensina, não nega essa ajuda. Ou seja, você não é obrigado a conviver, mas, por favor, não deseje o mal para essa outra pessoa. E se um dia ela precisar, esteja lá por ela, sabe? Mesmo que ela não mereça, porque ele deu vários exemplos nessa passagem, né, da pessoa que é abusada, né? Ou seja, você dá a mão, ela quer o corpo inteiro. Ela quer a sua roupa toda, ela só pensa nela, e mesmo assim que você esteja ali para ela. Então, é o ápice, assim, do verdadeiro amor. Exato. E é justamente esse ponto também a impunidade, né? Deixar sair impune, é um pouco do se valorizar, se amar, porque Jesus também fala, né? Amar é Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, você deixar algo sair impune, você não está se amando. E também tem a questão de se alguém comete algo grave contra você e você não faz nada e deixa isso passar, ela pode cometer a mesma coisa com outra pessoa. Então, a gente tem que lembrar que quando é mostrar outra face, não é deixar que a justiça não aconteça, sim, fazer algo melhor. Não, a justiça deve acontecer, né? Mas a gente tem que fazer isso acontecer, ainda assim fazendo o que a Camila acabou de falar, de pensar ainda assim o melhor, como fazer melhor. Não só, tipo, não, pô, aconteceu isso, vamos levar para a justiça foi feita, ótimo. Não, agora a justiça foi feita, cara, o que eu posso ainda fazer para melhorar a situação, para, tipo, realmente mostrar a outra face? E é isso. E tem pessoas que às vezes tentam se aproveitar disso. Aí você Sim, tem mas é que sobre colocar elas. ali seus limites, colocar ali até onde eu consigo ir, e isso é normal, isso é natural. Não, você não está deixando de mostrar a outra face por colocar limites ou por deixar claro que você não vai até certo ponto, que você não pode ajudar até certo ponto. Não, isso é amor próprio, isso é você identificar os seus limites, as suas fraquezas, os seus impedimentos, mas ao mesmo tempo deixando claro que você está ali disponível para ajudar. Isso acontece, tipo assim, muito, né? Das pessoas pedirem mais do que às vezes a gente pode dar. E às vezes a gente erra de até tentar, né, realmente fazer mais do que a gente pode, e às vezes a gente acaba se machucando, se prejudicando por isso. Deus não quer isso, Jesus não quer isso, né? Que a gente se sacrifique pelo ato de se sacrificar. Não, a gente quer que a gente se sacrifique, de certa forma, sim, mas pelo bem maior, porque é algo que você se sente impelido de fazer e porque você está bem com isso. Se é algo que não te faz bem, se é algo que te machuca, tanto fisicamente, quanto moralmente, quanto psicologicamente, aí você tem que tomar cuidado, porque aí talvez você já não esteja mais mostrando a outra face. Você está simplesmente deixando uma vulnerabilidade assumir as responsabilidades por você sentir medo de tomar uma atitude, às vezes. O que é completamente incompreensível, mas deve ter um certo cuidado. E eu queria, assim, ressaltar que não é fácil fazer isso, e não é sobre conseguir fazer isso todas as vezes, mas o quanto a gente se esforça, tendo em vista esse ensinamento de Jesus, que a gente pelo menos se esforce nesse sentido. Então, eu queria trazer até um exemplo pessoal que me veio à cabeça, que há uns anos atrás entraram vários bandidos na casa dos meus pais. E eu estava lá, eles estavam armados, e um deles entrou no meu quarto de repente, abriu a porta e apontou uma arma para mim. E foi muito assustador. Eu fiquei com o rosto dele gravado, porque ele não estava mascarado nem nada, então eu fiquei com o rosto dele gravado na minha mente de uma forma tão fidedigna que parecia uma foto mental. Então, todas as vezes que eu fechava o meu olho, eu via exatamente o rosto dele. Então, eu usei isso também para fazer o retrato falado, mas nunca fica igual, não tem nada a ver o retrato falado com o que a gente descreve, mas tudo bem, né? E eu fiquei muito assustada, foi traumático, eu passei alguns meses tendo que lidar com isso, mas eu lembrei desse ensinamento de Jesus. Então, eu poderia ter ficado assim, envolta em sentimentos de revolta e de vingança,
de só pensar em tomara que peguem ele, tomara que ele se dê mal, que ele vá para a cadeia, que ele, né, fique lá por muito tempo, coisas do tipo. Mas eu lembrei desse ensinamento de Jesus. Então, o que eu fiz foi rezar por ele. E aí eu aproveitava que eu tinha essa imagem dele tão firme assim na minha mente para me conectar melhor com ele e pedir por ele. Então, um cara que me prejudicou, que causou tantas outras coisas, mesmo assim eu estava ali pedindo por ele. E aí não era uma coisa assim super natural para mim de fazer, mas eu sentia que era o certo. E eu fazia assim com a real intenção, sabe? Pedindo para Deus que ele me ajudasse a que aquela prece pudesse ser cada vez mais natural, esse movimento, né, de pedir por ele. E aí eu fiquei trabalhando nisso. Então é um exemplo assim. Tem gente que já passou por coisa muito pior, por situações muito mais difíceis, com pessoas que deram todos os motivos para a gente desejar tudo de ruim. Mas Jesus vem dizer assim que esse não é o caminho, né? Até porque quando a gente deseja o mal para outra pessoa, a gente está atraindo esse mal para a gente também. É a lei de ação e reação. Então a gente não só deixa de ajudar, como ainda por cima se prejudica, atrai más influências, tudo desanda. Não vale a pena, não vale a pena. Vai ser um gostinho muito momentâneo de satisfação se a vingança der certo, para depois tudo que a gente vai colher disso. Não vale a pena, né? Então, já sabia Jesus. E não é algo que essa vingança, essa satisfação da vingança não é algo duradouro também, né? Se você for parar pra pensar, isso, às vezes você fez algo, você tirou uma satisfação daquilo, mas, sei lá, você olha para trás, 1, 2 semanas para trás, aquilo já não faz mais diferença. Enquanto você fazer, né, o certo, você mostrar a outra face, isso fica, né? Então, por exemplo, você contou uma história que, não sei há quanto tempo isso aconteceu, não sei se faz muito tempo, mas com certeza vai perdurar com você durante muito tempo. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, né, de que o que a má impressão é que fica. Mas a boa impressão em cima de uma má impressão fica mais ainda, porque você converteu, né, subverteu. Então, tipo assim, você pegou algo que era para ser ruim e você transformou em algo bom. E agora você tem um pouco dos dois. Você tem às vezes aquele trauma, aquela dificuldade, mas você conseguiu fazer essa conversão de, cara, eu consegui pegar isso e mostrar outra face, fazer o bem, fazer algo que é de acordo com os meus valores, e isso me fez uma pessoa melhor. Isso acaba que fica mais marcado na nossa memória, pelo menos na minha visão, né? E eu fiz, assim, eu nunca tinha contado isso para ninguém, né? Mas eu achei que cabia aqui o exemplo, porque não é que a gente precisa, isso não faz da gente melhor do que ninguém, né? Só faz a gente conseguir dar um passinho a mais em direção do que a gente deveria. E mesmo assim, em outras situações, eu não consegui ter a mesma atitude com coisas, às vezes, bem mais tranquilas, eu levei aquilo ali a ferro e fogo. Então, assim, nós somos assim, somos humanos. Então, que a gente também tenha mais compaixão com a gente, porque às vezes a gente também se cobra demais, né? De já conseguir aplicar tudo que Jesus ensinou, e não é bem assim. Mas o nosso esforço é levado em conta. E quando a gente vê, se arrepende de não ter conseguido fazer, novas oportunidades virão para que a gente volte a tentar. E assim vai. Exatamente. E é importante a gente continuar sempre olhando, né? Desde as pequenas coisas até as grandes coisas, a gente sempre continuar olhando para mostrar outra face, porque às vezes a gente pensa que mostrar a outra face só nessas situações, né, super complicadas, super difíceis, grandes injustiças. Às vezes as coisinhas ali do dia a dia que a gente nem se toca, que a gente tá, nossa, fiz isso aqui para e tive uma vingancinha, né? Não, às vezes são coisas pequenininhas, né? Inclusive, acabou de vir aqui na minha mente, não vou contar, né? Mas uma situação específica que aconteceu essa semana que eu fiquei meio chateada. E aí eu tava meio que assim, distante, porque eu tava chateada e eu senti que esse programa de hoje foi para mim, para eu ir lá conversar com a pessoa e não ficar de vingancinha fria, né? Distante e tal, porque esse não é o caminho. Então, aí, ó, para quem sentiu que serve nesse momento, e se não, guarda na cartola, porque em breve, a vida é assim dinâmica, algo acontece que você é convidado, né, Matheus, a fazer o certo. Exatamente. Então, gente, queremos agradecer para quem ficou até o final. Se você ficou até o final, comenta aí. Eu fiquei até o final, para a gente saber quantas pessoas assistiram esse programa inteiro. Curte, comenta mais também temas que você gostaria de ver por aqui, porque a gente
Se vocês colocarem, a gente vai gravar um programa sobre isso. Então, coloquem. Compartilhem aí para as pessoas que vocês gostam, que vocês acham que serviria assistir esse programa, que estão passando por um momento parecido. E a gente se vê muito em breve no próximo Espírita Pop. Tchau, tchau.